Café no Estúdio. Hoje eu tô aqui com a Aline e o Rafael da empresa Santa Causa. Eles são diretores de lá e eles vieram aqui na fundação falar um pouco de LBI. E por que eles vieram falar de LBI? Porque eles estiveram na construção da LBI, né? Foram assessores técnicos da Mara Gabrilli, deputada federal. Nada melhor do que eles para virem explicar uns pormenores das leis. Tudo bem, gente? Bem? Tudo bem, tudo ótimo. E como foi aqui a palestra? Como foi a recepção? O que vocês estavam esperando? Então, a gente, na verdade, foi muito bacana, né? A gente foi muito bem acolhido, inclusive é um público diferenciado, né? Porque as nossas palestras geralmente são para um público que tem um conhecimento inferior de legislação, assim, de direitos. Aqui é um público muito mais qualificado. E isso foi muito bacana, porque a gente aí acaba tendo trocas mais ricas, né? Mais interessantes. Mas eu gostei muito, assim, do feedback, do retorno, de oferecer a palestra aqui dentro da Fundação, que é uma organização que a gente gosta há muito tempo, conhece o trabalho, né? E gosta muito. O que você acha, Rafa? Eu também acho que foi ótimo. Essas iniciativas aí de atualização, de capacitação, elas são super importantes. E o que eu acho mais legal de tudo e importante é a disposição do pessoal de trocar, de conhecer mais. Curiosidade de querer conhecer o processo, saber como é que foi, isso foi ótimo, pra gente é muito gratificante. E para vocês, falando um pouco não da palestra, como foi para vocês trabalharem tão próximos assim da criação dessa lei? Vocês puderam, né, não dar pitacos assim no sentido de ser tão na cara, assim, fazer observações tão fortes, mas assim, vocês puderam acompanhar muito de perto isso. Como foi para vocês? Vocês acompanham desde quando essa questão de lei para pessoas com deficiência? Então, na verdade, a gente já trabalha com isso desde 2005, né? Para pessoas com deficiência, a gente começou na primeira secretaria do Brasil, que foi criada com esse tema, que foi aqui em São Paulo. E depois a gente passou pela Câmara dos Vereadores em São Paulo, e aí foi uma experiência diferente, que foi mesmo trabalhar a política pública ali na criação. E aí essa experiência com a LBI quando a gente foi para a Câmara dos Deputados, né? Na verdade, sim, a gente não teve essa experiência de pitacos, né? Porque a LBI ela foi uma experiência muito rica pra gente, porque ela foi uma construção bastante participativa e democrática, né? Foi até o que a gente falou um pouquinho aqui na apresentação, que ela foi construída por meio de consultas públicas, né? Até porque era o primeiro documento, que era o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele não era bem visto, nem bem quisto pela militância, né? Porque ele ia contra uma série de definições legais, de proteções de conceitos já trazidos, evoluídos pela Convenção das Pessoas com Deficiência. Então ele era um texto bem assistencialista, isso teve que mudar muito para ele poder ser um material que de fato representava os direitos das pessoas com deficiência. Mas o processo foi muito legal, porque durante essas consultas públicas a gente recebeu mais de 1000 sugestões de críticas ao documento. Então, para a gente foi uma experiência mesmo de construir uma lei com a participação, que é uma coisa difícil de ver, né? Geralmente a gente vê a população participando muito pouco do processo de construção das leis, né? E a LBI teve essa característica que foi bem diferenciada, né? De a consulta pública ser aberta, amplamente divulgada. Ela foi traduzida também, a minuta da lei para Libras também, que é uma coisa que é a primeira vez que a gente vê uma lei, uma minuta de lei, alguém fazer isso, né, traduzir para Libras para dar mais acesso à população surda. Enfim, foi uma experiência muito interessante para a gente, assim, de aprendizado mesmo, de construção coletiva. E teve mais algum ponto da lei que foi muito modificado, assim, por sugestões, que a Aline até comentou? Teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Assim, nossa, o ponto, sei lá, de livros acessíveis mudou pra caramba, porque a gente recebeu muitas sugestões, muitas críticas. Teve alguma coisa nesse sentido? Sim, teve. Teve muita crítica que chegou relacionado a isso, considerando o texto que entrou em consulta pública. E tinha uma questão lá relacionada ao trabalho, que era uma alteração na lei de cotas. Ele dava possibilidade da empresa que justificasse que não estava conseguindo cumprir, que ela adotasse algumas medidas alternativas. Isso ia trazer um prejuízo muito gigante assim, para
uma conquista que é da empregabilidade da pessoa com deficiência. A gente acredita que praticamente acabaria com a lei de cotas. E aí, quando o texto foi colocado em consulta pública, muitas pessoas com deficiência, muitas entidades, enfim, um grupo muito grande mesmo, criticou e pediu que esse texto, esse artigo especificamente, fosse retirado do projeto. E a gente, logicamente, acatou. A gente já era contra desde o começo, na verdade. E é bacana que a militância se unindo deu força para a gente evitar aquilo que a gente chama de retrocesso, né? Que ia ser um retrocesso gigantesco. E, em linhas gerais, é difícil falar sobre um ponto especificamente, porque é uma lei muito ampla, né? Ela fala de cultura, educação, saúde, fala da questão dos livros, fala da questão dos cinemas, fala de escola, fala de infraestrutura urbana, fala de muita coisa. O que eu acho que de mais bacana é a evolução do conceito de deficiência e deixando muito mais claro a diferença entre deficiência e incapacidade, né? No novo conceito que é trazido da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, deixa bem claro que o que impede a participação da pessoa com deficiência não é a deficiência dela, mas são as barreiras que o ambiente tem. Isso foi incorporado, é importante. E aí, todas as questões e objetivo que visam autonomia, protagonismo, mais independência, eu acho que isso que tem de mais importante, assim, é a análise pelo todo. Se a gente pegar um ponto específico, talvez a gente não esteja sendo justo com o todo, né, que é a grande transformação. E você, Aline, tem algum ponto da lei que você queria destacar, que chamou mais atenção? Eu acho que um grande ganho aí da LBI é esse formato de avaliação da deficiência, né, por meio que a gente chama da CIF, né, que é a Classificação Internacional de Incapacidade, Funcionalidade e Saúde, que é uma ferramenta da Organização Mundial de Saúde para avaliação, mas era um formato de avaliação muito mais justo, né, porque ele tira o peso da avaliação do médico e passa a ser feito por uma equipe multidisciplinar que inclui também um assistente social, um psicólogo, um fisioterapeuta. E o olhar não é mais só para a pessoa, para a deficiência, né? Você passa a ter um olhar social, um olhar de recurso, um olhar de barreira, um olhar para fora, né? Um olhar para a limitação. Ela não está mais ali na deficiência, ela está no meio, né? Que impede a participação. E agora, a partir de agora, segundo a LBI, todos os direitos, os benefícios, eles vão ter que ser formulados baseado nesse modelo de avaliação. Eu acho que isso é um grande ganho da legislação, esse modelo que ele é mais adequado, né, para o nosso entendimento do modelo social da deficiência. Eu acho que é isso, sim. Obrigada, gente. Obrigada. Eu queria muito que vocês voltassem algum dia para alguma entrevista mais... Que a gente tem entrevista aqui, né, colher depoimentos, e entrevista no estúdio mesmo. Legal. Que bacana, legal. Bacana, com certeza. Porque vocês têm muita bagagem para falar de legislação, vai ser muito bom. Legal, é só fazer o convite. Então tá.